Maria da Penha conheceu o Marco Antônio Viveiros quando tinha 29 anos. O Marco se mostrava muito amável com todo mundo. Os dois se casaram e tiveram 3 filhas. Com o tempo, o marido de Maria da Penha passou a mostrar a outra face dele, a de um homem explosivo e intolerante. A agressividade de Marco Antônio era cada vez mais constante. Numa noite de 1983, o marido de Maria da Penha deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. Como resultado, ela ficou paraplégica. 4 meses depois, Marco Antônio manteve Maria da Penha em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutar ela durante o banho. O primeiro julgamento do ex-marido de Maria da Penha aconteceu só em 1991, 8 anos depois do crime. E ele saiu do fórum em liberdade, pela porta da frente. 10 anos depois, em 2001, o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica. Só em 7 de agosto de 2006, o então presidente Lula sancionou a lei que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. A lei, que completa 18 anos, agora em 2024, protege as mulheres de violências praticadas por pessoas no convívio delas, sejam violências verbais, físicas, morais, sexuais, patrimoniais ou psicológicas. Sexta-feira, 8 de março de 2024. Sou Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui no ICL, sempre com um convidado, uma convidada. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje, nesse 8 de março, eu converso com a promotora de justiça Valéria Scaranci sobre o legado da Lei Maria da Penha e também o combate à violência contra a mulher aqui no Brasil. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Em Detalhes, eu ICL. Muito obrigada pelo convite, principalmente um dia tão importante, que é o Dia Internacional da Mulher, um dia de reflexão. Sem dúvida, é um dia de luta, mas também de muita reflexão sobre esse legado, né, que a Maria da Penha deixou. Eu queria começar, doutora, a nossa conversa falando sobre dados alarmantes, né? Infelizmente, sobre a violência doméstica. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. E aí a gente tem Rio de Janeiro, Rondônia e Amazonas como os estados com maiores índices de violência doméstica, e também falando sobre a percepção que a violência aumentou nos últimos 12 meses pelas pessoas, né, as mulheres que responderam esse levantamento. Aí eu achei interessante, né, 74% das mulheres ouvidas acreditam nisso, da percepção de que a violência aumentou, e também 68% das brasileiras têm uma amiga, ou uma familiar, ou uma conhecida que já sofreu violência desse tipo. E aí outro dado é sobre a Lei Maria da Penha, mais especificamente, eu vou entrar nessa depois, porque eu queria, a princípio, perguntar como é que você vê, doutor, esses dados, o que te chama mais atenção sobre essa percepção das mulheres sobre a violência? Bom, desde a Lei Maria da Penha, que é realmente um marco no nosso país, ela inaugurou um novo período. Antes da lei, nós tínhamos aquela falsa noção de que a violência contra a mulher era uma questão privada, que as pessoas não deveriam noticiar a violência, por exemplo, que o assédio não era uma questão importante. Então, desde a Lei Maria da Penha, houve uma mudança muito importante no olhar das pessoas e das mulheres em relação à violência. Essa pesquisa revela 2 dados importantes, um bem positivo e outro mais negativo. Sobre o aspecto positivo, é justamente essa mudança de olhar. As pessoas hoje enxergam a violência que acontece na vida delas ou ao lado delas. Então, essa maior percepção corresponde a uma consciência mesmo das pessoas na nossa sociedade. Por outro lado, é fato que a violência tem aumentado. A violência contra as mulheres tem aumentado, os feminicídios têm aumentado. Não é um aumento contínuo, nós tivemos alguns períodos de queda e aumento. Mas quanto maior a resistência da mulher, quanto maior o que nós chamamos de empoderamento, a consciência da mulher, maior a resistência. E por isso há uma tendência, assim, ainda que provisória, de um aumento da violência.
Eu pergunto sobre essas oscilações, eu fico com uma dúvida se tem alguma relação com as subnotificações também, de denunciar esses crimes. Sim, na época da pandemia, por exemplo, houve uma queda gigantesca nos índices de notícia de violência contra as mulheres e também estupros, até em razão da falta de acesso aos meios de denúncia, de comunicação e do controle do autor da violência, já que, em regra, a violência acontece dentro de casa, ela não acontece num beco escuro, nem envolve pessoas conhecidas. Violência de gênero, que é a violência contra a mulher por ser mulher, é uma violência com características muito semelhantes no Brasil e no mundo. Em regra, dentro de casa, em regra, pessoas conhecidas. Então, é importante desenvolver mecanismos para essa notícia de violência, mesmo uma mulher que está, por exemplo, em cárcere privado. E aí nós temos o boletim de ocorrência eletrônico, nós temos vários mecanismos, vários aplicativos que permitem a notícia da violência. Mas, apesar de toda a evolução da lei, da maior consciência das mulheres, das pessoas, ainda metade das mulheres que sofrem violência não busca ajuda de nenhuma forma. Não conversa com um amigo, com um familiar. Aproximadamente 14% das mulheres registram um boletim de ocorrência formal, o que é muito pouco. Isso é muito preocupante, e aí eu queria entrar na questão da Maria da Penha mesmo, né? Todo mundo conhece a Maria da Penha como figura, né? Como ativista, enfim, ela tem um simbolismo muito grande, e a lei vai completar a sua maioridade, agora em 2024, inclusive a tentativa de feminicídio também contra a própria Maria da Penha está completando agora 40 anos. E eu disse que eu ia trazer outro dado do levantamento do Data Senado, que é o seguinte. Coloquei uma lupa aqui, um dado que me chamou a atenção foi uma pergunta que foi a seguinte: quanto você conhece sobre a Lei Maria da Penha? 24% das mulheres dizendo muito, 67% pouco e 8% nada. Então a gente tem uma grande parcela das mulheres que conhece muito pouco ou nada sobre a Lei Maria da Penha, né? 76% dessas mulheres. E aí eu pergunto, ela deveria ser mais difundida, mais divulgada, a Lei Maria da Penha, né? Enfim, é uma lei de 2006, e metade das brasileiras acham sim, também nessa pesquisa, que essa lei protege, em parte, as mulheres contra a violência. Foi assim que elas analisaram. E aí eu também queria aproveitar para te ouvir sobre a importância dessa lei, porque justamente como era ser mulher antes da Lei Maria da Penha, né? A gente tinha dispositivos, por exemplo, como a legítima defesa da honra, que era absurdo quando a gente olha com os olhos de hoje, 2024, mas nessa época realmente era uma realidade na justiça. Enfim, dispositivos estigmatizantes da nossa lei. E qual é o valor que ela tem hoje para a nossa sociedade, né? Que era ser mulher antes da Lei Maria da Penha. Eu já atuava como promotora de justiça nessa época, antes da lei, e é no outro mundo, né? Um mundo completamente diferente para as mulheres e até mesmo uma outra estrutura do sistema jurídico. Eu me lembro, por exemplo, de um processo em que houve um acordo, porque naquela época eram possíveis os acordos, né? Eram chamados de acordos de transação penal, vulgarmente conhecidos como de cesta básica. Não existe acordo de cesta básica, mas eles ficaram conhecidos na sociedade dessa maneira. E eu me lembro que foi feito um acordo, porque a lei permitia, e a própria vítima chegou para pagar o acordo que tinha sido feito com o seu marido, autor da violência. Isso era bastante comum. Então, não só as mulheres não recebiam uma proteção imediata, como muitas vezes elas eram coagidas a responder como se fossem responsáveis pela própria violência. A Lei Maria da Penha, ela trouxe, além desse novo olhar que nós já falamos, as medidas protetivas de urgência. E as medidas protetivas de urgência são fundamentais para a proteção da mulher. Aqui no Brasil nós temos alguns estudos, no mundo também, demonstrando que, em regra, quando a mulher tem medida protetiva, quando ela rompe o silêncio, ela está potencialmente salva. Então, foi um presente, na verdade, que a Lei Maria da Penha trouxe para o nosso país, essa possibilidade de proteção imediata e efetiva contra o feminicídio. Mas, sem dúvida, nós estamos em um caminho. É uma lei não tão nova, mas uma lei ainda nova, e esse caminho
eu acho que ele diz respeito justamente a essa conscientização efetiva. Eu me lembro, até interessante essa pesquisa, que há algum tempo atrás as pessoas diziam, todo mundo no Brasil conhece a Lei Maria da Penha, é a lei mais conhecida. Se você perguntar para uma criança, para um adulto, para uma pessoa idosa, a pessoa já ouviu falar da Lei Maria da Penha. Mas essa percepção de poucas pessoas sabem de fato o que diz a lei, já existe para nós há muito tempo, porque as pessoas ainda acham, por exemplo, que violência é só violência física. Se ela não tiver testemunhas, ela não tem direito à proteção, que as medidas protetivas ficam vinculadas a uma investigação, a um processo, e a lei já mudou sobre esse aspecto. Então, as pessoas realmente sabem que a lei existe, mas às vezes não sabem como acessar a lei. E aqui nós temos um papel importantíssimo de conscientização, vocês têm um papel muito importante de conscientização nesse espaço, por exemplo, para que as pessoas tenham acesso à letra da lei e aos seus direitos. Exatamente. Eu ia aproveitar e te perguntar justamente, acho que nunca é demais a gente explicar os diferentes tipos de violência, né, patrimonial, por exemplo, psicológica, e também os tipos de acesso que essas pessoas podem ter, porque hoje em dia tem até aplicativo, né, para você conseguir entrar, o Penhas, por exemplo, um aplicativo super importante, então acho que vale a pena a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso também, doutora. Eu acho muito importante, porque ainda hoje tem uma falsa noção de que a violência só existe quando ela deixa marcas e de que a mulher só tem direito a buscar ajuda quando ela tem testemunhas e provas. Não. Há 5 tipos de violência. A violência física, que é qualquer agressão, pode ser com ou sem marcas. Há a violência moral, que são xingamentos, e os xingamentos são muito específicos, no caso de violência contra a mulher, sempre direcionados à honra ou ao ideal de uma mulher perfeita. Então você não cuida dos seus filhos, você abandona a sua família, sempre repetindo aquele padrão, aquele estereótipo de uma mulher ideal, ou ataques à honra. Nós temos, sim, a violência sexual, e há um tabu ainda em relação à violência sexual, porque, em regra, se acha que a violência sexual acontece na rua, com pessoas desconhecidas, mas normalmente é em casa, envolvendo pessoas conhecidas, e existe estupro nas relações afetivas, como uma forma de imposição de poder. Há a violência ainda patrimonial, e a violência patrimonial, ela tem um aspecto muito específico, que é, na violência contra a mulher, o que se busca atacar, em regra, não se busca enriquecer, mas o que se busca é destruir as fontes de apoio e a segurança daquela mulher. Então nós observamos esse perfil da violência patrimonial, o ataque àquele patrimônio, aquele bem, aquele objeto que tem um valor significativo para a mulher, né, muito importante sobre o aspecto psicológico, por exemplo, uma lembrança de uma avó, os documentos dos filhos, ou está associado à independência. Há também, claro, uma violência patrimonial com o fim de enriquecimento. Não é a regra, mas existe, por exemplo, o estelionato sentimental, em que o parceiro ele se apropria dos bens da mulher, induzindo a mulher a erro, e também nas relações virtuais. Então, a violência ela tem várias modalidades, e uma das mais comuns e mais difícil de ser percebida é a violência psicológica. A violência psicológica está no início, no meio e no fim de qualquer relação violenta, qualquer relação abusiva. Mas por que ela é a mais difícil de ser percebida? Porque todas as outras que eu mencionei, elas são estereotipadas. Elas seguem quase como uma cartilha do homem violador. Ele ataca o rosto, que é o feminino, o aspecto feminino, ataca os bens que demonstram a independência da mulher. Mas no caso da violência psicológica, ela é direcionada para aquela mulher, para aquela pessoa em específico. Então, o agressor, ele ataca aquilo que é mais importante que na mulher. Então, os seus pontos positivos, os seus grandes dons ou as suas vulnerabilidades. Então, ele ataca a religião, isso é um aspecto forte para ela. Ele ataca a maneira como ela fala, por exemplo, se ela é uma jornalista, uma comunicadora. Ele ataca o
corpo, se ela é uma pessoa que vive da imagem. Ele ataca os laços familiares, porque eles trazem o apoio e a independência dessa mulher. Então, essa violência psicológica, ela é confundida muitas vezes com atos de amor e de cuidado, só que ela traz consequências severas, porque ela destrói a principal arma de defesa de um ser humano, que é a autoestima, que é a independência, que é o amor próprio. Isso sem contar quando também não afasta daquela rede de proteção, né, que justamente é tão importante na hora de alertar aquela mulher que ela está sendo vítima de uma violência ou que ela está sofrendo, né, algum tipo de pressão psicológica, e pessoas próximas podem ajudar a notar, ajudar essa mulher a sair, né, dessa rede, vamos dizer assim. Então é muito importante também quando o agressor começa a isolar essa mulher de amigos, de familiares. Isso é muito importante também, né, só para trazer mais esse componente aqui, de toda essa Sim. descrição que foi fundamental que você fez. Esse é um sinal de alerta, é uma luz amarela ou luz vermelha. Normalmente nós usamos esses códigos, luz verde, luz amarela, luz vermelha, para indicar os graus de perigo. Mas uma relação abusiva, ela envolve pelo menos 3 componentes que se somam ou são alternativos, mas são mais comuns. São ciúmes excessivo, então é aquele ciúmes que é um monitoramento da vida da pessoa, com quem ela se relaciona, como ela se porta. Isolamento e controle. Então, ciúmes excessivo, isolamento e controle. Mas isolamento é sempre um sinal de perigo, sempre um sinal de alerta. Exatamente. Tem um outro dado que eu quero trazer aqui, que eu acho importante, que é são os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que os números, e você também já falou sobre isso, né, doutora, como os números da violência contra a mulher cresceram no Brasil. No primeiro semestre de 2023, o registro de casos de feminicídio aumentou, por exemplo, em 2,6% em comparação com o ano anterior, em 2022. Em paralelo a isso, nessa semana, que tem o 8 de março, a gente viu algumas notícias que são bastante preocupantes. A primeira que eu queria trazer é ligada à Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que limitou o acesso a indicadores de violência contra a mulher, que caiu de 21 para 16 indicadores, que é uma forma, né, de, por exemplo, a imprensa, ou enfim, ou órgãos, entidades, né, que fazem essa vigilância poderem fazer análise de como estão esses números em Goiás. E o outro é no estado de São Paulo, porque o governo do Tarcísio de Freitas, o governador, congelou a verba de combate, né, para um programa de um programa que combate a violência contra a mulher. O orçamento da Secretaria da Mulher de São Paulo é o segundo menor do governo Tarcísio. Isso é importante também, só pede para a Secretaria de Negócios Internacionais. E aí, levando em conta, justamente eu trouxe esses dados no começo para a gente poder falar, os números são alarmantes, a gente tem aumento da violência doméstica, aumento do feminicídio, e por que a gente vê, por exemplo, 2 governos de estado, né, do estado de Goiás e de São Paulo, trabalhando, né, não trabalhando políticas públicas como prioridade, deveriam ser, né, prioridades do governo, e no monitoramento dessa segurança também. Por que não é uma prioridade para esses governos? Só se enfrenta a violência contra a mulher com conscientização e investimento público, de uma outra maneira. E a violência contra a mulher, ela exige um investimento também de uma forma separada em relação às outras formas de violência. Então, por exemplo, se eu coloco no mesmo orçamento violência contra a mulher, crianças e pessoas idosas, há uma tendência de que as mulheres, enfrentamento à violência contra as mulheres, recebam menos verba. Porque a violência contra a mulher, ela envolve uma conscientização de que é algo grave. Nós ainda estamos no momento de conscientização, enquanto a violência contra pessoas idosas e crianças já é algo notório. Então, primeiro, é importante que exista um orçamento separado. Segundo, uma atuação estratégica no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um excelente instrumento de política pública, delegacias 24 horas, precisamos de atendimento psicológico, mas há uma outra estratégia que não se adota muito no Brasil, que também é fundamental, que é a associação das entidades privadas com a atividade pública. Porque, sem dúvida, o Estado ele tem um potencial finito, né, em termos de
políticas públicas mesmo, até a questão orçamentária, mas se o Estado se associa à sociedade civil desenvolvendo programas, estimulando programas, é possível suprir essas necessidades. Então, por exemplo, eu atuo atualmente com 7.500 processos. O ideal seria que os 7.500 homens que praticaram violência participassem de um programa de homens autores de violência. E qual seria o orçamento para isso? Um orçamento gigantesco. Mas um programa, por exemplo, em parceria com entidades, já há várias entidades que fazem esses atendimentos, poderia então tornar possível essa ressocialização do homem autor de violência, que tem índices muito expressivos de não reincidência e de mudança de comportamento. Isso é muito importante. Eu queria aproveitar e te perguntar sobre isso, doutora, se você puder trazer alguns detalhes, porque a gente discute, e é muito importante, sobre a conscientização, a educação, né, para que se combata a violência contra a mulher, deveria estar nas escolas. Inclusive, a Maria da Penha é uma mulher que defende muito isso, né, o Instituto Maria da Penha também, que essa educação aconteça desde a infância, para que os meninos também se conscientizem e não virem agressores. Então, eu acho isso muito importante da gente trazer aqui. Sim. Só se muda uma sociedade com a educação. A educação é a chave da transformação. Então, a longo prazo, o nosso país só mudará com a educação. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas por que o Brasil tem índices tão expressivos de violência, apesar da lei de feminicídio, da lei do assédio sexual, da lei Maria da Penha, protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Porque a lei muda os sistemas, mas a lei não muda as pessoas. E nós vemos uma sociedade composta de pessoas que refletem no seu dia a dia, nos seus comportamentos, já esse preconceito que está tão naturalizado e por vezes é invisível. Então, é mais fácil criar uma lei, que é muito importante, do que mudar o olhar das pessoas. E a principal estratégia é justamente que as pessoas cresçam já com um olhar diferenciado. Então, que as crianças cresçam aprendendo a igualdade, a independência, a tolerância. Uma vez me perguntaram qual o melhor conselho que você pode dar para uma mãe de menino e menina, por exemplo. Mãe de menino, a ouvir o não. Conselho básico para a menina, a dizer não. Porque ainda hoje, na nossa sociedade, apesar de todas as mudanças, os homens tendem a ser, e os meninos, os comandantes das relações, os últimos a dizer uma palavra, e as meninas tendem a tentar uma relação mais afetuosa e tem mais dificuldade, às vezes, de impor a sua opinião. Então, isso é uma dica básica, mas muito fundamental. Na escola é que se muda o olhar. E eu vejo que nas gerações mais novas já há uma maior conscientização em relação aos direitos, embora os índices de violência sejam ainda muito presentes, porque ainda se repetem os comportamentos aprendidos em casa ou na sociedade. Excelente. Eu quero também aproveitar e trazer uma outra questão que são os ataques contra a Maria da Penha, né? Tem um site de mídia, serviço da extrema-direita, eu prefiro nem citar um nome aqui, mas que fez um conteúdo com cara de conteúdo aprofundado, cara de documentário, ouvindo pseudo-especialistas, questionando a origem da Lei Maria da Penha e a tentativa de feminicídio que a própria Maria da Penha sofreu. O Brasil, inclusive, é importante a gente dizer isso aqui, ele chegou a ser responsabilizado por negligência e por grave violação, né, aos direitos humanos pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que demorou quase 2 décadas, né, o nosso país, para prender o agressor, para responsabilizar o agressor da Maria da Penha. Qual que é o risco da gente ter um revisionismo histórico, doutora? Pois é, eu não vi o programa, porque eu falei, eu não vou assistir, na verdade, mas que se questionava a condenação no caso Maria da Penha, mas essa é uma reação que ela surge com muita frequência, não só no Brasil, mas em todos os países, né? Porque quando você tem um avanço importante dos direitos das mulheres, há sempre um grupo que não deseja esse avanço, não deseja mudança, e essa é uma estratégia de questionar a nossa história, questionar fatos, na verdade. Mas
eu acredito que em relação à Lei Maria da Penha é um caminho lento, mas um caminho muito sólido. Então, eu trabalho com esse enfrentamento à violência contra a mulher antes da Lei Maria da Penha e depois. Os passos que nós demos foram passos muito importantes, não tão rápidos como gostaríamos, mas muito importantes. Eu acho praticamente impossível que se consiga revogar uma lei tão importante e reconhecida mundialmente. Mas precisamos ficar muito atentas e atentos às manobras para enfraquecer as mulheres. Então, por exemplo, se hoje é inviável revogar a Lei Maria da Penha, há outras leis que tornam as mulheres extremamente vulneráveis, como a Lei de Alienação Parental. No novo Código Civil também estavam se discutindo alguns artigos que tornavam as mães vulneráveis. Então, outras estratégias surgem em paralelo para enfraquecer as mulheres e subjugar as mulheres. Porque, sem dúvida, há um grupo que não deseja que as mulheres tenham voz, tenham direitos e que possam decidir a sua vida. De certa forma, dá para pensar aqui, né, fazendo uma reflexão aqui junto contigo, doutora, que é um outro movimento que a gente está vivendo, né, em tempos de desinformação, de fake news. É um outro tipo de violência contra a mulher também, né? É você descredibilizar o trabalho como ativista e como uma mulher, né, que lutou tanto pelo direito para que outras mulheres também possam ter esse direito e não sofrer a violência dentro de casa, que é onde mais a violência acontece, né, contra a mulher. Então, é uma nova forma de enfrentamento também que a gente tem que fazer, né? Sim, eu acho importante desmistificar a violência contra a mulher. Por que esses discursos, muitas vezes, que colocam em dúvida a palavra de uma vítima, uma condenação? Isso aconteceu com a Maria da Penha, mas aconteceu com a Luísa Brunet também. Já tem uma condenação transitada em julgado, no caso da agressão dela, ela não precisaria, porque é dever do Estado provar, mas ela tinha inúmeras provas e foi questionada tantas vezes. Porque esses questionamentos surgem o tempo todo. Homens autores de violência têm um perfil muito específico. Socialmente, em regra, se apresentam como bons cidadãos, honestos, trabalhadores, religiosos, por vezes falam de direitos humanos. Então, as pessoas que convivem com esses homens, muitas vezes não acreditam que aquele homem possa praticar violência, porque elas conhecem aquele homem. Só que a violência, ela tem uma outra razão, que não está relacionada à questão econômica, à questão social. É um aprendizado na vida daquele homem, em regra, daquele indivíduo. Então, há 4 níveis de influência para que uma pessoa se torne violenta. O nível pessoal, relacional, comunitário, social, mas o nível pessoal, o relacional mais próximo, é o mais forte. Em regra, uma pessoa aprende violência dentro de casa. Ela aprende violência vendo seu pai desrespeitar a sua mãe, vendo desrespeito ser tolerado e incentivado. E essa pessoa, então, quando gosta de alguém, reproduz esse amor. É tão difícil entender a violência justamente porque quem pratica a violência é um homem comum, um homem acima de qualquer suspeita. E há também, isso é importante a gente dizer, uma autodefesa das pessoas. Por quê? Se eu vivo numa sociedade em que um homem comum, um homem honesto, trabalhador, um homem gentil, pode matar, pode praticar violência, então eu tenho medo de ver tenho muito medo dessa sociedade. Qual que é a autodefesa das pessoas? Eu busco na vítima uma explicação para aquela violência, porque aí eu me sinto segura. Quando você encontra na vítima a resposta à violência, surge uma falsa sensação de segurança para as pessoas. É muito bom esse ponto final que você traz, doutora, porque existe, né, esse mito, o estereótipo do homem que é agressor, e pode ser qualquer homem, né? Você falou sobre esse homem que é educado, que é dócil na frente de outras pessoas, mas todas esses dispositivos também são manobras para que essa violência possa acontecer e a gente estranha, né? Nossa, mas ele não costuma ser assim, né? Então tudo isso
tá no nosso dia a dia, a gente tem que ficar muito atenta também para que a gente possa ser rede de proteção dessas mulheres. Doutora, é sempre um prazer te ouvir. Eu quero muito agradecer por você ter aceitado o nosso convite e trazer tantas informações para a gente continuar falando sobre a violência contra a mulher e aprimorando também esses mecanismos de combate que a gente tem. Muito obrigada, promotora de justiça Valéria Skaransky, que conversou aqui com a gente. Muito obrigada. Eu queria deixar uma mensagem nesse Dia da Mulher, um dia tão importante, que todas as pessoas que nos escutam olhem para o lado e acolham uma mulher, porque a mudança sempre acontece ajudando as pessoas próximas. É assim que a gente constrói uma nova sociedade. É isso, doutora. Obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Obrigada. Até a próxima. Também quero deixar aqui uma mensagem importante para você, porque nesse dia 8 de março, né, que é Dia Internacional da Mulher, a gente também está num marco aqui no ICL, que faltam 2 dias para o nosso encontro com a Maria da Penha. Né, a gente vai ouvir a Maria da Penha contar a história dela, uma jornada de quase 20 anos buscando justiça para ela própria e também para outras mulheres, porque o legado dela é muito importante e continua impactando todas as brasileiras. Para isso, para você poder assistir essa aula da Maria da Penha, você tem que garantir a sua vaga em detalhes, icl.com.br. A Maria da Penha, você conheceu mais sobre a história dela agora aqui nessa conversa, e também a gente fala sobre como a violência contra a mulher continua sendo uma realidade nossa, brasileira, um problema de todos nós e é uma realidade muito dura. Então, eu te faço esse convite para você assistir essa aula junto com a gente. Nesse domingo, a gente vai se juntar com outras mulheres também no nosso país para debater sobre como a destruição, né, da reputação de diversas pessoas, inclusive a Maria da Penha, que é uma mulher fundamental também para os direitos humanos. A gente vai ter a Márcia Tiburi, a Manuela Dávila, Eliane Alves Cruz presentes nesse debate que vai ter moderação do Eduardo Moreira. Então, não perde esse encontro. Fica aqui o convite para você. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. No YouTube, você fica agora com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL e, na sequência, você fica às 6 horas da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Até mais. Faltam 2 dias para o nosso encontro com Maria da Penha, ativista e defensora dos direitos das mulheres. Nossa aula é neste domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Não esqueça!